Você provavelmente já deu uma gargalhada assistindo a uma comédia física, se maravilhou com um ator que também escrevia e dirigia seus próprios filmes, que criou uma maratona televisiva de caridade de 38 anos. Ele foi chamado de o Rei da Comédia, reverenciado como um gênio absoluto na Europa, e conhecido por ser dono de um ego tão grande quanto o seu talento. Mas que também excluiu todos os seus filhos e netos de sua herança. E, recentemente, foi alvo de graves acusações de assédio e abuso sexual. Nesse vídeo vamos mergulhar na vida, nos bastidores, no lado sombrio e na mente inquieta de uma das maiores lendas do entretenimento mundial, Jerry Lewis. Mas a história de Jerry não começa em Hollywood. Nascido Joseph Levitt, no dia 16 de março de 1926, em Newark, no estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos. Foi um comediante, ator, cantor, cineasta e humanitário. Ao longo de sua carreira de 7 décadas, foi considerado um dos maiores comediantes do século XX. Ele veio ao mundo em uma época onde o entretenimento ainda estava encontrando sua identidade, num período entre as duas grandes guerras e à beira da Grande Depressão. O nome Jerry Lewis não existia ainda. O pequeno Joseph era descendente de imigrantes judeus russos e trazia no sangue a herança de uma cultura de resistência, humor e sobrevivência. Newark, nos anos 20, era uma cidade pulsante, cheia de imigrantes trabalhadores, e foi nesse cenário urbano e vibrante que o nosso futuro rei da comédia deu seus primeiros passos. Ele não nasceu em berço de ouro, mas nasceu em algo que, para ele, valeria muito mais: um berço de artistas. Dizer que o show business estava no sangue de Joseph Levitt não é força de expressão. Seus pais eram profissionais do entretenimento. Seu pai, Daniel Levitt, cujo nome artístico era Danny Lewis, era um mestre de cerimônias e cantor de vaudeville. Sua mãe, Rachel Brodsky, mais conhecida como Ray, era pianista e tocava para uma estação de rádio. New York City. Durante seus primeiros anos, o menino foi praticamente criado nos bastidores dos teatros e nos resorts de verão das montanhas Catskills, na região de Nova York, o famoso Borscht Belt. Enquanto as outras crianças brincavam nos parques, Jerry observava os comediantes, os músicos e os mágicos se preparando para entrar em cena. Ele absorvia cada piada, cada tropeço ensaiado, cada silêncio da plateia. No entanto, essa vida nômade teve um preço. Aos 5 anos, ele já fazia pequenas aparições no palco com o pai, mas a ausência constante de seus pais, que estavam sempre em turnê, deixou marcas profundas de solidão no garoto. Ele morava frequentemente com parentes. Quando chegou a hora da educação formal, as coisas não foram fáceis. Jerry frequentou a Irvington High School em Nova Jersey, mas ele nunca foi o aluno focado nos livros. A sala de aula era apenas mais um palco, e seus colegas, sua plateia. Ele usava o humor e as caretas exageradas como um mecanismo de defesa contra o bullying e a solidão. No 10º ano do ensino médio, percebendo que a vida acadêmica não o levaria a lugar nenhum, ele abandonou a escola. O mundo exterior o chamava. Ele não queria diplomas, ele queria os aplausos que via seu pai receber. Com a escola para trás, aos 15 anos, ele adotou o nome artístico de Joey Lewis, que logo mudaria para Jerry Lewis, para evitar confusão com o comediante Joe E. Lewis. O início de carreira foi modesto. Ele criou um Record Act, um show onde ele dublava, de forma cômica e exagerada, discos operísticos e populares. Ele se apresentava em pequenos clubes, burlescos e teatros de bairro. Era um bom número, mas não o suficiente para o estrelato. Tudo mudou em 1945. Foi nesse ano que os Estados Unidos celebrava o fim da Segunda Guerra Mundial e marcava o início de uma nova era, quando o destino cruzou o caminho de Jerry, na época com 19 anos, com um cantor ítalo-americano charmoso, de voz aveludada, chamado Dean Martin. A química foi instantânea, mas foi em 1946, no 500 Club em Atlantic City, que a mágica realmente aconteceu. O cantor contratado do clube falhou, e Jerry convenceu o dono a chamar Dean. Sem ensaios prévios, eles entraram no palco e começaram a improvisar. Martin tentava cantar romanticamente, enquanto Lewis, vestido como um garçom desajeitado ou um assistente lunático, quebrava pratos, interrompia a música e causava o caos absoluto. Way down upon the Pony River.
plateia enlouqueceu. Nasceu ali a dupla Martin e Lewis. O contraste era perfeito, o galã imperturbável e o palhaço incontrolável. Em poucos meses, eles foram dos clubes de Atlantic City para os maiores salões de Nova York, ganhando salários astronômicos. Logo, eles dominaram o rádio, a nascente televisão e, inevitavelmente, Hollywood. Eles se tornaram o ato de comédia mais quente da América, criando uma histeria comparável apenas ao que os Beatles fariam na música na década seguinte. Mas onde há muito sucesso, frequentemente há tensão. Após uma década de parceria, ressentimentos cresceram. Jim sentia-se ofuscado, Jerry sentia-se incompreendido. Em 1956, exatamente 10 anos após começarem, a dupla se separou de forma amarga. Voltaram onde tudo começou para uma última apresentação no 500 Café Club, em Atlantic City. E em julho de 1956, Martin e Lewis fizeram shows de despedida de 10 noites no icônico Copacabana Club de Nova York. Enquanto membros da plateia imploravam para que a dupla permanecesse junta, eles proporcionaram uma das maiores noites de encerramento da história do show business. Antes da separação oficial, eles finalizaram as filmagens do filme Hollywood or Bust, no Brasil, Ou Vai ou Racha, lançado no mesmo ano de 1956, que representou o último trabalho cinematográfico juntos. Os parceiros de canto, amigos e camaradas. Naquele momento, Martin e Lewis, a última grande dupla de comédia, deixaram de existir um mês depois. Enquanto estavam de férias em Las Vegas, Jerry Lewis foi convidado a substituir Judy Garland, que estava com uma forte laringite, em um de seus shows em Las Vegas, no hotel New Frontier. Como ele não estava acostumado a ser um artista solo, pediu a Judy que se sentasse no palco com ele. Lewis encerrou sua primeira apresentação solo cantando Rockabye Your Baby. With a Dixie melody. Muitos em Hollywood diziam que Jerry Lewis estava acabado sem a figura de Dean Martin. Eles não podiam estar mais errados. Jerry não apenas sobreviveu, ele revolucionou a comédia no cinema. Ele assumiu o controle total de sua carreira, escrevendo, dirigindo, produzindo e estrelando seus próprios filmes. Ele foi um pioneiro tecnológico. Para poder dirigir a si mesmo, Jerry inventou o Video Assist, um sistema de monitores que permitia visualizar a cena gravada instantaneamente, tecnologia que é o padrão absoluto da indústria até hoje. Na década de 1960, sua filmografia atingiu o ápice. Ele entregou sucessos estrondosos como The Bellboy ou O Mensageiro Trapalhão, de 1960. The Ladies' Man, ou O Terror das Mulheres, de 1961. E sua obra-prima indiscutível, de 1963, The Nutty Professor, ou O Professor Aloprado, uma releitura genial do conto de Dr. Jekyll e Mr. Hyde, onde o nerd Julius Kelp se transforma no insuportável e carismático Buddy Love. Não fica aborrecido, Vorschevski, você está quebrando, mas não lá vai a minha tíbia. O sucesso foi tamanho que a França, através dos críticos, começou a reverenciá-lo não apenas como um comediante, mas como um verdadeiro autor e gênio do cinema, no mesmo nível de Chaplin e Buster Keaton. Reencontro histórico com Dean Martin. Um reencontro após 2 décadas de separação aconteceu. A reconciliação com Dean Martin rolou ao vivo durante a transmissão beneficente do Jerry Lewis MDA Telethon, em 1976. Frank Sinatra entrou no palco enquanto Lewis apresentava o programa e trouxe Dean Martin de surpresa, deixando Lewis visivelmente emocionado e surpreso.
Embora não tenham voltado a trabalhar juntos profissionalmente após a reunião, o momento em 1976 serviu para selar a paz e o respeito mútuo entre os dois ícones. Dublagem de Jerry Lewis no Brasil. O lendário ator, radialista, locutor, dublador e diretor de dublagem Nelson Batista, famoso por ser a voz clássica e icônica do comediante Jerry Lewis em vários filmes, além de ter deixado sua marca em séries tokusatsu clássicas e animes. Dublou dezenas de filmes clássicos de Lewis nos estúdios da Herbert Richards. Versão brasileira, Herbert Richards. E foi coelho no meu número! Ah! Eu não tenho nenhum número aqui no meu coelho! É o meu coelho! Ai! E não me escove! Nós temos estado juntos por muito tempo. Eu tenho pedido muitas vezes e vocês têm voltado pra mim. Moça, eu só estou tentando colocar o sapato no seu pezinho. Mas cuidado! Não, um sapatinho bem bonitinho. Enquanto as telas de cinema mostravam um homem elástico e eternamente infantil, a vida privada de Jerry Lewis era complexa e por vezes tumultuada e marcada por polêmicas. O homem que fazia o mundo inteiro rir lutava com as pressões do estrelato, a exaustão física e um perfeccionismo implacável. Aos 18 anos, muito antes do estrelato mundial, Jerry casou-se com Pat Palmer, uma ex-cantora do famoso conjunto musical de Ted Phil Rito. Pat Palmer destacou-se como vocalista da banda nos anos 40. O casamento durou 36 anos, de 1944 a 1980. Juntos, eles tiveram nada menos que 6 filhos. 5 biológicos, Gary, Scott, Christopher, Anthony e Joseph, e um adotado, Ronald. O primogênito, Gary Lewis, chegou a alcançar sucesso na música com a banda Gary Lewis e The Playboys. No entanto, a vida na mansão dos Lewis não era um seriado de televisão. Jerry era conhecido por ser um pai ausente, consumido pelo trabalho, e muitas vezes um patriarca rigoroso, o que levou a relações fraturadas com vários de seus filhos no futuro, especialmente após o trágico divórcio. Durante seu casamento com Palmer, Lewis provavelmente teve uma filha, Susan, nascida em 1952, com a modelo Lynn Dixon Kleiman. Lewis nunca reconheceu a paternidade. Testes de DNA indicaram uma probabilidade de 88,7% de que Susan seja parente de Gary, filho mais velho de Lewis. Lewis buscou abertamente relacionamentos com outras mulheres e concedeu entrevistas sem remorso sobre sua infidelidade, revelando seus casos com Marilyn Monroe e Marlene Dietrich, à revista People, em 2011. Palmer pediu o divórcio de Lewis em 1980, alegando gastos extravagantes e infidelidade por parte de Lewis, e o divórcio foi finalizado em 1983. Todos os filhos e netos de Lewis, frutos de seu casamento com Palmer, foram excluídos da herança. Jerry declarou: "Excluí intencionalmente Gary Lewis, Ronald Lewis, Anthony Lewis, Christopher Lewis, Scott Lewis e Joseph Lewis e seus descendentes como beneficiários da minha herança, sendo minha intenção que eles não recebam nenhum benefício aqui abaixo", direcionando toda a fortuna de aproximadamente 50 milhões de dólares americanos à sua segunda esposa, Sandy Pitnick, e à filha adotiva do casal, Danielle, que falaremos a seguir. Seu filho mais velho, Gary, disse publicamente que não se preocupou quando seu pai lhe disse que estava sendo deserdado, já que há muito tempo era financeiramente independente. No entanto, quando seu irmão e filho caçula de Jerry Lewis, Joseph Lewis, cometeu suicídio vítima de uma overdose de drogas aos 45 anos em 2009, Gary chamou seu pai de pessoa mesquinha e má, que nunca demonstrou amor ou cuidado por ele ou seus irmãos, e disse que Joseph não teria se matado se seu pai o tivesse tratado melhor. Em 1983, Jerry casou-se novamente com Sandy Pitnick, uma dançarina que havia feito uma pequena participação em um de seus filmes. Esse casamento trouxe a Jerry um período de maior estabilidade emocional. Em 1992, o casal adotou uma filha, Danielle. Jerry revelaria em entrevistas nos seus últimos anos que Danielle e Sandy trouxeram a paz que ele tanto procurou durante sua juventude frenética.
Para alguém que se expôs tanto ao ridículo pelas gargalhadas do público, o reconhecimento acadêmico demorou a chegar em seu país natal, mas quando veio, foi massivo. Jerry Lewis sempre conviveu com o paradoxo de ser idolatrado na Europa e, por vezes, subestimado pelos críticos americanos. Mas a história se encarregou de lhe dar os devidos louros. O governo francês foi o primeiro a formalizar sua genialidade. Em 1984, Jerry foi nomeado comandante da Ordem das Artes e das Letras, e em 2006 recebeu a prestigiada Legião de Honra, a mais alta condecoração do país. Em Veneza, recebeu o cobiçado Leão de Ouro pelo conjunto da obra em 1999, cimentando seu status na elite cinematográfica global. Nos Estados Unidos, ele ganhou em 1960 2 estrelas na calçada da fama de Hollywood, uma pelo cinema e outra pela televisão. Mas o prêmio que talvez mais tenha emocionado Jerry não foi pelas suas piadas, e sim pelo seu coração. Por mais de meio século, ele comandou o Teleton anual do Dia do Trabalho para ajudar a Associação de Distrofia Muscular, arrecadando mais de 2 bilhões de dólares para pesquisas e tratamentos para crianças. Por esse esforço hercúleo de caridade, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas o homenageou em 2009 com o cobiçado prêmio humanitário Jean Hersholt. Ao segurar aquele Oscar honorário, o homem das 1000 caretas não conteve as lágrimas. Era a prova definitiva de que seu legado ia muito além da comédia. Thank you. Thank you so very much. For most of my life, I thought that doing good for someone didn't mean you would receive commendation for that act of kindness. Conforme envelhecia, Jerry Lewis foi se afastando das grandes quedas e tombos físicos, provando que sua capacidade dramática era tão boa quanto seu talento cômico. Um dos momentos mais brilhantes dos seus últimos anos no cinema aconteceu em 1982, quando o diretor Martin Scorsese o escalou para o filme de humor negro O Rei da Comédia. Jerry interpretou Jerry Langford, um apresentador de talk show amargo e cansado da fama, que é sequestrado por um fã obcecado, vivido por Robert De Niro. A atuação de Lewis foi visceral, aplaudida de pé pela crítica internacional, mostrando um lado sombrio e genial que poucos conheciam. Este filme influenciou a criação de obras icônicas do cinema, como o filme Coringa de 2019, estrelado por Joaquin Phoenix e por Robert De Niro. Jerry também teve um forte retorno aos palcos, estrelando na Broadway o musical Damn Yankees, nos anos 90, tornando-se o ator mais bem pago do teatro na época. No entanto, o século XXI trouxe o inevitável declínio de suas atividades. Em 2010, ocorreu um momento de grande comoção cultural nos Estados Unidos. Jerry fez sua última aparição no Teleton do MDA. Após décadas de dedicação ininterrupta, ele deixou a apresentação do evento que havia criado, encerrando uma era de ouro da filantropia televisiva. Mesmo em seus últimos anos, morando na sua amada cidade de Las Vegas, ele se recusava a desligar os motores. Ele continuou viajando o mundo, dando palestras sobre cinema, dirigindo peças e até fazendo uma aclamada participação no tocante filme Max Rose, em 2013, o seu último papel como protagonista. Infelizmente, fazer os outros rirem com o próprio corpo tem o seu preço, e a fatura de Jerry Lewis chegou alta. Décadas caindo de pianos, despencando de escadas e realizando acrobacias sem dublês destruíram sua coluna vertebral. Para suportar dores crônicas inimagináveis, ele passou anos viciado em analgésicos fortes, uma batalha contra as pílulas que ele chegou a relatar publicamente. A saúde de Jerry tornou-se uma montanha-russa a partir da década de 80. Ele enfrentou de tudo: cirurgias de coração aberto, ataques cardíacos, câncer de próstata, diabetes e uma grave fibrose pulmonar. Em muitos momentos, os médicos disseram que ele não resistiria, mas, assim como no palco, Jerry sempre dava um jeito de se levantar para o próximo ato. Contudo, até as maiores lendas têm um limite. No dia 20 de agosto de 2017, aos 91 anos de idade, Jerry Lewis, o rei da comédia, deu seu último suspiro em sua casa, em Las Vegas, cercado por sua família. A causa oficial foi doença cardíaca em estágio terminal.
Alegações de agressão sexual. Porém, nem tudo na vida do famoso comediante Jerry Lewis, ao que parece, foi humor. Depois de morto, o nome do ator aparece em acusações de agressão sexual e assédio. Em fevereiro de 2022, a famosa revista americana Vanity Fair relatou que várias colegas de elenco de Lewis da década de 60 vieram a público compartilhar alegações de agressão sexual, assédio e abuso verbal. Entre aquelas cujos relatos foram tornados públicos estavam Hope Holiday, que atuou ao lado de Lewis em O Terror das Mulheres, de 1961, Jill St. John, que atuou com Lewis em Errado pra Cachorro, de 1963, Ana Maria Alberghetti, que trabalhou com ele em Cinderelo Sem Sapato, de 1960. Karen Sharp Kramer, que interpretou o interesse amoroso de Lewis em O Bagunceiro Arrumadinho, de 64. Além da escritora indicada ao Oscar Renée Taylor e a cantora Lainey Kazan. Veja o que as atrizes Hope Holiday e Karen Sharp Kramer falaram em fevereiro de 2022 na entrevista realizada por meio de uma investigação da revista Vanity Fair e de um curta-metragem documental chamado The Dark Side of a Hollywood Icon, o lado sombrio de um ícone de Hollywood, conduzido pelos cineastas Kirby Dick e Amy Ziering. Jerry estava fazendo um filme chamado The Latest Man. E ele disse, você gostaria de participar? Eu disse, eu adoraria. Eu adoraria. No primeiro dia em que começamos a trabalhar, ele disse, você pode ir ao camarim depois? Ele disse, quero discutir o que vamos filmar amanhã. Eu disse, ok. Fui. Ele foi muito específico sobre como queria que eu me vestisse. Achei único e interessante que ele quisesse olhar os esboços, olhar as roupas que eu estava usando para ter certeza de que não queria apagar ou acrescentar nada à minha aparência. Então, me pediram para ir até o local. Entrei em um provador extravagante. Sentei-me, ele apertou um botão e me trancou no provador com ele. Ele começou a sussurrar coisas no meu ouvido que eram muito sensuais e sedutoras. Ele disse, você tem um corpo lindo? Ele disse, você tem seios bonitos. Ele disse, você tem pernas lindas. Ele disse, é isso que eu gosto de ver. E antes que eu percebesse, ele estava em cima de mim. Ele tinha me agarrado. Ele começou a me acariciar. Quando dei por mim, ele estava abrindo o zíper da calça e tirando E depois ele estava se masturbando na minha frente. E eu não sabia o que fazer. Então eu apenas sentei lá, fiquei sentado lá e queria ir embora. Eu queria muito ir embora. Eu queria sair dali e não conseguia. Eu tinha um contrato com ele e com a Paramount. E eu não queria abalar as coisas, sabe? Achei que ia ficar de boca fechada. Eu disse, não sei o que você pensa, mas eu não faço isso. Tive a sensação de que isso nunca tinha acontecido com ele. Sabe o que eu quero dizer? Eu podia ver que ele estava furioso. Eu disse, talvez eu devesse pedir demissão agora mesmo, porque vai ser estranho trabalhar com você nessa situação. Ele disse, é tarde demais. Você já assinou o contrato e vamos seguir em frente com isso. Essa é a minha punição. Ninguém podia falar comigo naquele set, senão seriam demitidos. Isso me foi dito no segundo dia em que estive lá. Ele queria vencer de qualquer maneira que pudesse. Ele queria vencer. Conquistar a garota quando o momento me colocasse no meu devido lugar, para que ele soubesse que eu sou o chefe aqui. Você fará o que eu digo, e se não fizer, é assim que eu te castigo. Isso me deixou muito deprimido. Eu não queria namorar. Eu não queria sair em encontros. Obrigado por assistir. Não esqueça seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações.